Dando sequência, nós vamos falar sobre os gases componentes no ar atmosférico. Como eu disse, o ar atmosférico ele é formado por vários gases que compõem, que tem essa composição. Coloquei um exemplo aqui para vocês estar identificando. Então, a formação dele é composta por vários gases. Quais são esses gases? Gente, a maior quantidade que nós temos de gás é o gás nitrogênio. Toda essa parte que está em azul é denominado o gás nitrogênio. Então, nós percebemos que 78% é uma quantidade muito grande. Então, nós temos a segunda maior quantidade aí, é o oxigênio, que corresponde a cerca de 21% da composição da atmosfera, do ar atmosférico. E nós temos 1% que fica para todos esses aqui, ó. Carbono, o argono, vapor de água, outros gases nobres que eu vou explicar para vocês, que eu vou falar, né? O gás hélio, o argônio, o xenônio, o ranônio, o criptônio, o neônio. Então, vou explicar cada um deles para vocês e falar onde que nós encontramos, né? Para que eles servem, que eles são utilizados. Então, só para a gente identificar que o oxigênio, que é o gás que nós não conseguimos sobreviver sem ele, no ar atmosférico ele encontra aí bem menos do que o nitrogênio. Então, por isso que devemos ter muito cuidado e poluir menos. Eu vou falar para trabalhar sobre poluição, sobre aquecimento global, efeito estufa, e aí eu vou explicar, né, a importância de estar cuidando do planeta por conta da pouca existência de gases oxigênio que nós já temos na composição, na formação do ar atmosférico. Ainda mais se poluir, menos esse gás será, né? Bom, para começar, falando dessa maior quantidade aí, que é o nitrogênio. O que é o nitrogênio? Eu vou até colocar aqui para vocês verem. Eu já até expliquei na aula anterior sobre o ciclo do nitrogênio. Gente, o ciclo do nitrogênio, ele mostra o quê? Ele quer ressaltar que o nitrogênio ele é importante para nós, mas que nós não conseguimos captar ele diretamente do ambiente. Ele é transformado para nós porque é o nitrogênio que ajuda na formação de proteínas para o nosso corpo, dos ácidos nucleicos, outros componentes também que as células necessitam, né? São nutrientes que nós necessitamos. Mas o que acontece? Nós temos o nitrogênio na formação dessa composição e a gente não pega ele diretamente. Ele é transformado em uma substância chamada de amônia. Quem é que faz todo esse processo, gente? São as bactérias, tá? Que vai fazendo todo esse processo até chegar novamente, até concluir novamente o ciclo para nós. Então, essas bactérias, elas acabam se transformando essa amônia, oxida essa amônia, transforma ela em nitrito. Esse nitrito ele transforma para o nitrato. E aí, o nitrato, as plantas conseguem absorver esse nitrato. E aí nós temos os animais herbívoros, né? Ou até mesmo nós, se consumirmos planta, também podemos ser herbívoros. Nós alimentamos e conseguimos captar esse nitrogênio. Então, como é que devolve de novo para a natureza? Quando a gente morre, quando os animais morrem, eles acabam transformando, novamente as bactérias vão fazer todo esse processo de novo e devolver esses nutrientes para a natureza. Então, é um ciclo aí, né, que vai ocorrendo. Então, ele é importante, só que nós não pegamos ele diretamente. Nós dependemos desse ciclo. Tem um vídeo aí, qualquer coisa, só vocês voltar lá e assistir, né? Se quiser, se achar que não foi suficiente, ou então a gente tira as dúvidas depois, tá? Bom, outro gás que eu quero falar para vocês é o gás oxigênio. O gás oxigênio, ele é fundamental, ele é muito importante, porque nós utilizamos ele para a nossa respiração. Como eu disse, no ar atmosférico nós temos apenas 21% desse gás.
Então, a maioria dos seres vivos, eu vou falar todos os seres vivos, exceto algumas bactérias que são anaeróbias, dependem do oxigênio para conseguir sobreviver, certo? Lembrando que também nós temos o ciclo do oxigênio, que eu não precisa nem estar colocando, né, para vocês, que as plantas, elas conseguem realizar a fotossíntese. Mas eu queria colocar aqui, eu até coloquei uma imagem, que é sobre o gás oxigênio e a combustão. Isso aqui é uma combustão. Gente, o que é isso? Por que eu coloquei isso aqui? Para vocês entenderem que o gás oxigênio, além da gente estar utilizando ele para respirar, ele também é importante na formação de alguns comburentes, né? Por exemplo, eu coloquei o exemplo aqui, vocês viram, fizeram até uma atividade para mim, mostrando isso aqui no ano passado e falando da importância desse gás, certo? Então, o gás oxigênio, aqui nós temos, né, a velinha acesa, só que aí, na sequência, colocou um copo sobre essa vela e na sequência mostrou a vela já apagada. Por que será que isso ocorreu, gente? Por que isso ocorreu? Porque o gás oxigênio, ele é importante, né? A sua participação, ela na queima dos combustíveis, o oxigênio é fundamental. Sem ele, aqui ó, tampou, quando o fogo acabou, tampou esse oxigênio todo, a velinha apagou. Então, ele, o gás oxigênio, ele é um gás comburente muito importante aí nos combustíveis. Bom, continuando, não vou ficar falando muito não, porque eu sei que vocês, é uma matéria que vocês têm muito conhecimento já. Próximo aí é o gás carbônico. O gás carbônico, ele também é conhecido como dióxido de carbono. É um gás químico, onde ele também tem sua importância para nós, tem sua importância para o efeito estufa e nós não conseguimos sobreviver sem ele. Por que nós não conseguimos sobreviver sem o gás carbônico, gente? Porque o gás carbônico é a partir dele que nós conseguimos, que as plantas, conseguem sintetizar seu próprio alimento e transformar esse alimento em oxigênio, que é o ar, o gás que nós conseguimos utilizar no processo da nossa respiração. Então, se não tivesse gás carbônico, não teria gás oxigênio, né? Então, ele também tem um ciclo, nós inspiramos o oxigênio, expiramos o CO2, esse CO2 que nós expiramos, que os animais expiram, eles não é prejudicial, né? Lógico que eu não vou utilizar ele no meu processo de respiração, porque eu não consigo, mas ele é fundamental para as plantas, porque as plantas captam ele para produzir seu alimento e posteriormente vai liberar o oxigênio para nós. Agora, o excesso, quando nós falamos de dióxido de carbono, ok, faz bem, é bom para nós. Agora, quando a gente tem uma junção aí do excesso desse gás, desse dióxido de carbono, ou o monóxido de carbono, que é o gás vindo, produzido de combustíveis fósseis, aí sim é prejudicial ao planeta, à nossa saúde e de uma certa forma ele causa sérios danos aí, né? Nós vamos falar disso depois também. Bom, agora eu quero falar para vocês sobre os gases nobres. Gente, o que são os gases nobres? Aqui, ó, peguei uma tabela periódica, coloquei aqui esses de amarelo, destaquei aqui, deixei, nossa, essa parte, esses de amarelo aqui, ó, são os gases nobres.
tá? Depois vocês vão estar vendo, estudando a tabela periódica. A tabela periódica ela é composta por períodos e família. Os períodos são os que nós encontramos na forma horizontal, assim, ó. Período, nós temos 7 períodos. Depois eu posso explicar se vocês quiserem. Nós temos 7 períodos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo período. E nós temos 18 famílias. As famílias nós encontramos na vertical. Então, os gases nobres, eles encontram onde? Eles encontram na família 18, tá? Na família 18. Os períodos, né? Começa aqui, ó, do 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexto período, tá? Então, nós temos 6 períodos e 18 famílias, mas isso aqui não vem ao caso, não. Só para falar para vocês que uma hora vocês vão estudar esses, né? Deus Neve poderia ter falado e não falou, então, só para vocês lembrar que um dia vocês viram pelo menos um pouquinho disso aí. Bom, os gases nobres ou os raros, que são esses aqui, são gases também denominados raros porque eles são difíceis de ser encontrados. São encontrados em pequena quantidade, tá? Eles são, gente, encontrados isolados entre os outros elementos químicos. A composição deles, por existir em menor quantidade, tá? Nós não utilizamos ele na nossa respiração, não, mas nós utilizamos eles de algumas maneiras. Eu vou falar alguns para vocês aqui. Eu vou começar por o primeiro aqui, ó, que é o gás hélio. O HE é o gás hélio. O gás hélio ele é encontrado na família 18, no primeiro período da tabela periódica. E ele é importante, gente, para que ele é usado para encher balões. Sabe aqueles balões que sobem assim? Se você encher um balão, né, com a boca, ele não vai subir. Mas se você encher com o gás hélio, porque o gás hélio, as suas partículas possuem uma densidade bem baixa, menor que os outros gases. Então, por isso que vai fazer com que eles consigam encher. Então, ele é encontrado em balões, né? Que os balões de festa lá de aniversário que vocês fazem. E também eles usam cilindros para fazer mergulhos dentro da água, por conta justamente dessas partículas possuir essa densidade baixa, tá? O próximo aqui que eu vou falar para você é o neônio, tá? O gás neônio, ele é usado em lâmpadas de sinais luminosos, neon, aquela cor neon que vocês tanto gostam. Tia Marinês fez até uma festa, né, de neon, que eu não pude fiquei sentida, mas o neon, aquelas cores lá, de luzes lá, é utilizada pelo gás neon. Então, né, essas cores bonitinhas que vocês gostam, né, que tem. O outro gás que eu vou falar é o gás argônio. Eu tô dando sequência aqui, viu, gente? Não sei se no livro tá assim, não, acho que não, mas tô dando sequência aqui na tabela periódica. O gás argônio, gente, ele é usado na fabricação de lâmpadas, tá? Aquelas lâmpadas incandescentes e fluorescentes que tem. Então, ele é utilizado para fazer essas lâmpadas. E também usa ele na soldagem de aço, tá? Porque ele possui uma baixa oxidação, então ele, né, não há uma interferência no material, então por isso que eles utilizam ele para soldagem de ferros e outros materiais. O outro aqui, ó, que nós temos, o próximo, é o criptônio. O criptônio, todos eles estão na família 18, tá, gente? Só vai mudar aí o período. O criptônio, gente, ele é utilizado na iluminação de pistas de aeroportos, né? Ele é utilizado são luzes, uma luz branca que eles usam na iluminação de aeroportos. O outro aí é o xenônio. O xenônio, ele é utilizado para fazer, aqui ó, xenônio ele é utilizado para máquinas fotográficas, aqueles flash de máquinas fotográficas, celular, utiliza o xenônio, tá? O último que nós temos aqui é o radônio.
O radônio, gente, ele é alto radioativo, tá? Mas ele é utilizado, ele é importante porque ele é utilizado em radioterapia para tratamentos de câncer, pessoas com câncer, então usa esse elemento químico aí no tratamento lá, né? Ele é alto radiativo, sim, mas é com ele que eles utilizam para fazer as radioterapias contra o câncer. Então, logo na sequência teremos outro vídeo aí falando, né, sobre os efeitos nocivos da poluição, mas vamos encerrar para o vídeo não ficar tão grande, tá?